Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Beth, eu trabalho no Centro de Aprendizagem de Esteio, a Unipeople. Para quem não conhece a Unipeople, nós atuamos com cursos na língua inglesa e com língua espanhola e também atendemos todo o apoio escolar em todas as disciplinas, certo? Se precisar, estamos aí. Bom, mas o que me traz aqui hoje é falarmos sobre a nossa enquete da semana passada. Nós tivemos duas perguntas, duas opções, e a mais votada foi como as crianças aprendem. Como as crianças aprendem é uma infinidade de ofertas e de oportunidades e de formas, enfim. Mas eu vou abordar hoje e nos decorrer dos próximos vídeos 5 maneiras de aprendermos, das crianças aprender. Mas não quer dizer que isso não sirva para mim, não sirva para você e não sirva para os adolescentes, certo? Serve para todos nós. Mas enfim, aprender. Quando que a gente começa a aprender? Já se perguntaram isso? Eu até acredito que todos nós saibamos. Eu acho que às vezes a gente adormece essa informação, esquece, enfim, mas todos nós sabemos em que momento a gente começa a aprender. Mas então vamos recordar isso, para que a gente possa realmente ajudar na aprendizagem dos nossos filhos, das nossas crianças e para nós já adolescentes, para nós já adultos, buscarmos relembrar como é que a gente aprendia ou em que momento foi que deixamos de aprender. A aprendizagem, o ato de aprender, ele já começa lá na gestação, lá dentro da barriga da nossa mãe. E esta fase ela é muito importante. É aí que a nossa mãe, nós enquanto mães, porque também sou, já introduzimos as questões de sons, ruídos, relacionamento, como nos contatamos com os pais, com os familiares, amigos. É neste momento também que a criança já consegue detectar um ritmo musical, por isso é tão importante no período de gestação oferecer músicas tranquilas, músicas agradáveis, porque a criança vai criando esse hábito. Por que não já desde esse período incluir contação de histórias, enfim, uma infinidade de possibilidades que é já neste período que a gente começa a aprender. E se dará esse momento de aprendizagem profundo até o nosso 3º, 4º, 5º ano de idade, certo? Então, este é um período muito bacana, muito legal de nós enquanto pais, mães, responsáveis, educadores, darmos muita atenção para este período da vida. Ele é fundamental para muita coisa posterior que virá, certo? Então, eu vou abordar aqui, como eu disse para vocês, 5 maneiras. E eu lembro que na enquete semana passada, eu disse que eu estava praticando uma destas maneiras, destas dicas que eu vou trazer para vocês, que foi usando os filtros lá do Instagram, que eu brinquei com a minha imagem, que ficou mais colorida, mais divertida, enfim. E aí eu faço a seguinte pergunta: a gente só aprende quando é criança? A gente para de aprender quando é adolescente? A gente para de aprender quando é adulto? Não, a gente não para de aprender nunca. A gente não para de evoluir nunca. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é: eu estou com dificuldade, eu estou me sentindo travado, eu estou me sentindo triste em alguns momentos, não consigo evoluir, não consigo aprender e entender certos conteúdos, certas habilidades, não consigo desenvolver? Ok, então é a hora de nós pararmos, é a hora de alguém perceber isso e de repente buscar, né, examinar o que lá atrás aconteceu ou em que momento foi, por algum motivo, eu deixei de aprender, eu deixei ou eu reduzi o meu nível de aprendizagem. O que é que aconteceu?
Então, gente, nesse momento, nós, educadores, pais, responsáveis, enfim, temos que dar muita atenção, porque isso vai implicar para muitos anos para frente, certo? Então, aprender, ele é um ato importante, começa lá na gestação, vai para toda a nossa vida, porém, no decorrer dos anos, a gente vai criando alguns bloqueios. E isso vai interferir, sim, na nossa aprendizagem. Bom, conforme isso tudo vai trazendo, vem vindo com a gente, nós chamamos isso da nossa bagagem, e isso vai sim interferir nos todos os outros processos da vida da gente, é sempre bom deixar frisadinho aqui que vamos prestar mais atenção, ok? E hoje eu vou falar de um dos princípios que eu já comentei, que é a brincadeira. Será que é importante brincar? O que você acha? Como mãe, como educador, como responsável, como adolescente, como adulto, como é que você está? Está brincando? Eu, se não está, sugiro que vamos praticar a brincadeira. O que é brincar, gente? Por que brincar é tão importante? Por que a gente às vezes acha que brincar é passatempo? Por que às vezes a gente acha que participar de um jogo a gente está jogando o tempo fora? Por que às vezes a gente acha que fazer uma brincadeira com um grupo ou entre adultos a gente acha que é perder tempo? Não pensem assim, porque não é, certo? Brincar não é um simples passatempo. É o momento em que acontece a interação com o mundo. Principalmente nós falando aqui de criança, né? Que foi a palavra que, enfim, definiu aqui a nossa enquete. Quando a gente está falando de criança, a gente está falando de interação com o mundo. A gente está falando da infinita possibilidade de usar todos os nossos sentidos, que é o ver, o ouvir, o manusear, cheirar, sentir, porque criança toca, porque criança pega, criança se abraça, criança se suja, pular, chutar. Então, esta fase, ela é muito importante para a gente viver, vivenciar e explorar aí tudo que está à nossa volta. Explorando tudo que está à nossa volta, brincando, através da brincadeira, a gente está envolvendo um poder muito importante. E que isso, falando em questões inclusive profissionais, hoje um dos princípios que eu acho muito importante, acho não, tenho certeza que ele é fundamental, que é ser criativo. Nesta fase, enquanto eu estou brincando, que não é então, vamos deixar definido aqui, não é passatempo, é sim ganhar tempo, é sim aprender muita coisa, eu estou aí explorando, principalmente nas brincadeiras, a minha criatividade. Quantas crianças dramatizam, quantas crianças inventam brincadeiras, quantas crianças desmontam brinquedos e remontam os brinquedos e fazem outras conexões. Eles simplesmente nesse momento estão sendo criativos. E isso não tem preço que pague, né? Então vamos deixar as nossas crianças ser criativas. A gente sabe que como mãe, e eu já fiz muito isso, claro que eu já fiz muito isso, não desmonta o brinquedo, não faz isso porque estraga o brinquedo. Mas nessa hora a criança está simplesmente explorando algo muito importante, a curiosidade, que com ela vem a criatividade, não é? Percebam, preste atenção se não é isso, né? Vamos deixar nossas crianças curtir um pouquinho mais. A gente vive um mundo muito corrido e não se dá conta desses detalhes importantíssimos. E assim, outra coisa que acontece muito nas brincadeiras é a questão dos sentimentos, né? Quando uma criança está brincando com mais de uma, normalmente nós, mães, também dizemos outra coisa. Ah, 2 acertam, a terceira não funciona. Gente, funciona.
Claro que funciona, porque eu vou brincar sempre, eu vou brincar em grupo. Ok, eu posso brincar sozinha, mas não é tão divertido quanto eu ter 1 ou 2 ou 3 amigos brincando comigo. Eu não vou explorar tanto a minha criatividade, não vou explorar tanto os meus sentimentos, tanto os meus sentidos, quanto brincar num grupo. Então, brincar com 1, 2, 3, 4, sim, é legal, dá mais trabalho, mas é muito mais aprendizado. Então, nesse momento em que a gente está com um filho num parque, que o nosso filho tem um ou 2 amigos na nossa casa, ou vai visitar alguém, enfim, neste momento em que a criança está brincando em grupo, nós temos que ter bem consciente isso, que conflitos vão acontecer. E por que o conflito é importante? Será? Por que o conflito é importante? Porque é nessa hora que nós, responsáveis, devemos entrar para ensinar, influenciar a criança pelas coisas corretas, pelas coisas certas, pelo caminho correto da coisa. Então, nesta hora, a gente está ajudando, ensinando, encaminhando que é possível sim, e entra algo muito importante aí, que vai para a vida toda também, que é o controle, o autocontrole das nossas emoções. A gente aqui tem que parar e fazer uma baita reflexão. Autocontrole das nossas emoções. Então, nós, enquanto responsáveis, devemos garantir o tempo de brincar das crianças e, principalmente, nos momentos que surgem as oportunidades, sermos a ponte das coisas, sermos a ponte das situações. Se tem o conflito, por que ele aconteceu, por que ele se gerou, o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer para melhorar. Porque é muito importante no questão do controle emocional a gente não achar e não fazer com que a criança ache sempre que existe um culpado. Existe uma situação. E como é que nós podemos resolver? Quanto de mim posso fazer e colocar para resolver? Esta é a nossa responsabilidade enquanto responsáveis em ajudar a criança numa brincadeira com mais de um amigo a buscar o seu autocontrole emocional, certo? Gente, eu vou abrir um parêntese antes de continuar aqui. Eu conheço uma situação, enfim, e eu acho ela interessante de dividir com vocês, falando na questão do controle emocional, na relação com outras crianças, enfim, o quanto isso é importante, o quanto isso é muito mais significativo brincar e se relacionar com outras crianças em brincadeiras. Eu tenho uma situação que eu conheço de alguém em que a própria mãe, a própria família privou a criança de brincar, de se socializar. E essa criança desenvolveu uma síndrome. Agora realmente não vou lembrar o nome, mas quando eu lembrar eu posso comentar com vocês, até mesmo lá nos stories, lá no Insta. Desenvolveu uma síndrome. Olha o grau, olha o nível da nossa responsabilidade. Então, essa criança foi privada na sua fase de início escolar e é na fase que a gente começa a ter amiguinhos e vem um amiguinho aqui, eu vou na casa do amiguinho e eu posso ir no parquinho e lá eu brinco com crianças diferentes, porque criança brinca com qualquer criança, não é isso? E então essa criança foi privada dessa socialização e ela não se comunica, ela não emite nem sons, para vocês terem uma ideia, ou se emite muito pouco, porque ela foi privada disso. E bem sério, né? Bem séria a situação. Eu não tenho muito conhecimento da história em detalhes para trazer para vocês, mas, enfim, a situação é real, ela está acontecendo, a criança está em tratamento, inclusive. Bom,
Ponto nesse parênteses aí, eu quero dizer para vocês também que o ato de brincar, ele não é uma coisa só para criança. Eu posso brincar, adolescentes podem e devem brincar, certo? Então a gente tem que desmistificar essa ideia de que nós não podemos brincar. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Primeiro a gente tem que fazer aquilo que nos faz bem, certo? Que nos faz feliz. E outra questão muito importante, porque isso é uma necessidade da vida. A criança, até o nível da pré-escola, ela tem um tempo muito grande de brincadeira. Quando ela entra no ensino fundamental 1, esse tempo reduz um pouco, no fundamental 2 reduz mais um pouco, no ensino médio reduz consideravelmente e na nossa fase adulta muito mais. Mas isso é um processo natural, as prioridades mudam, o tempo vai passando, coisas vão chegando, responsabilidades vão chegando. Esse é um processo natural. Mas isso não quer dizer que a gente então agora não possa brincar mais. Não é esta a questão. A questão é você achar tempo e saber que se eu evoluo e aprendo sempre, eu preciso estar em constante evolução com as maneiras de aprender e que uma delas é brincar. Então não é porque eu sou adolescente, não é porque eu sou adulto, não é porque eu já sou lá da terceira idade que não posso mais brincar. Muito pelo contrário, a gente está vendo aí as pessoas da terceira idade se divertindo, explorando um universo de coisas. E não tenho dúvida, sendo muito mais feliz. Então, assim, vamos pegar a nossa fase de adolescente e de adulto, onde a gente tem aí uma carga de responsabilidade muito grande que vem, mas vamos usar a brincadeira a nosso favor, certo? Então, eu queria dizer para vocês, assim, quando a criança está lá em casa ainda, na fase de que ela não vai para a escola, que fica com tata, enfim, ou mesmo na fase quando vai lá para a creche, para a escolinha, ou que a gente possa, nesse período, mudar a posição da criança, que a gente possa dar objetos de diversas cores, de diversos tamanhos e texturas, que a gente possa botar sons de diversos tipos de sons. Isso vai estimular todos os nossos sentidos, vai possibilitar a criança ter noções de espaço, de coordenação motora. Isso é que vai fazer ela cada vez mais se sentir explorando, sendo criativa e, consequentemente, aprendendo. Certo? Eu me estendi um pouco mais nesse tema, ele é bastante importante. Na verdade, as 5 maneiras, já estamos finalizando uma, elas não tem como a gente deixar de falar detalhes e riqueza delas. Eu espero que vocês gostem. Eu fico muito feliz de ter compartilhado um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Novas enquetes virão e eu agradeço profundamente. Curtam o nosso Instagram, compartilhem as nossas postagens e olhem lá os nossos vídeos no YouTube. Ficaremos muito felizes. Nos acompanhem, se inscrevam lá, tá? Beijo!